Oi, 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 seja muito bem-vinda ao canal A Sua Melhor Versão. Eu criei este canal com conteúdos de autoconhecimento e experiências que eu pratico em minha vida e que eu venho dividir aqui com vocês. E hoje eu vim falar um pouquinho por que eu me tornei minimalista. Pois é, de extremamente consumidora, hoje eu me tornei uma minimalista. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa extremamente consumidora. Se eu estava feliz, eu consumia. Se eu estava triste, eu também consumia. Nunca era o suficiente. Se, por exemplo, eu fosse em uma loja e tivesse promoção de calça jeans, em vez de eu pegar uma, no máximo duas, não. Eu pegava uma de cada modelo, uma de cada cor. Eu tinha essa necessidade de preencher um vazio que estava dentro de mim. Então, eu nunca me contentava. Então, trabalhava a semana inteira, eu trabalhava de domingo a domingo, porque nessa época eu era esteticista e eu trabalhava de domingo a domingo e eu tinha iniciado o meu próprio negócio. Eu tinha minha sala com uma manicure e com uma cabeleireira. Então, a gente precisa investir no negócio para que o negócio flua, não é muito rápido, é a médio e longo prazo. Mas tudo bem. Então, eu tinha esse excesso. E aonde eu abri essa sala de estética, era num lugar onde tinha muitas lojas de roupa, de sapato, aqueles produtos Natura, Boticário, tinha tudo assim. Eu saía na avenida, já tinha todas essas lojas. Então, se eu estava feliz, eu ia gastar. Se eu estava triste, eu também ia gastar. E aquilo foi se tornando o quê? Uma bola de neve. Por quê? Porque eu tinha que investir no meu negócio, mas eu também queria investir em mim. Investir em mim de um modo errado. Porque você não tem 50 pés, você não tem... É um corpo só, eu não tenho vários corpos, eu tenho um corpo só. Então, eu não me contentava. Então, sapatos eu tinha assim, tipo... uns 200 pares de sapato. Blusinhas, o meu guarda-roupa, aonde eu morava antes, era um guarda-roupa imenso, de 12 portas. Eu abria, aquilo estava extremamente abarroado. E mesmo assim, quando eu abria a porta, eu falava, ai meu Deus, não tenho nada para vestir. Olha só o que eu mesma fui criando ali na minha realidade. E eu fui me embolando, e chegou uma hora que eu não pude mais dar sequência no meu negócio. Eu tive que fechar as portas, né? Porque quando você tem pessoas que trabalham para você, você tem uma responsabilidade com o valor que você tem que pagar para essas pessoas. Era porcentagem, mas tinha que pagar. Então eu comecei a me embolar muito mesmo. Promoção de lingerie, ia lá e comprava uma de cada cor. Promoção da blusinha, ia lá, comprava uma de cada cor, uma de cada modelo. Então, assim, eu tava criando, porque é como eu digo sempre, nós criamos a nossa realidade. Então, eu comecei a criar a minha realidade de uma forma errada. Por quê? Porque só o consumismo. E aí, quando eu fechei as portas, eu tive que tomar uma atitude, né? E meu filho ainda era pequeno, pequeno não, já era adolescente, mas tinha escola, tinha apostila, tinha uniforme. Então eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, né? Que em vez de eu crescer, eu tô, regredindo. Foi aí que quando eu resolvi, fazer um bazar, onde eu morava antes, e para começar a iniciar a pagar as minhas dívidas, que não foram pequenas, né? Não foi um valor muito pequeno, foi um valor alto, eu resolvi fazer esse brechó, né? Igual garagem sale, né? Então eu coloquei na garagem da casa que eu morava, eu coloquei tudo para vender, tudo, sapato, roupa de cama, tudo que eu tinha em excesso. Eu separei, as melhores coisas para poder vender, para poder arrecadar um dinheiro, para poder pagar o que eu estava devendo. E eu fiz esse bazar, eu arrecadei, na época foi R$3.500, que eu já paguei uma parte da dívida. E assim, quando eu comecei a tirar as coisas de dentro do armário, comecei a colocar, que eu arrumei tudo muito bonitinho para poder também, ficar visivelmente bonito para as pessoas resolverem ir até lá e comprar, né? E eu via, eu olhava e falava, meu Deus, mas onde que eu tava com a cabeça, entendeu? Olha, tinha sapato que eu não tinha nem usado, que eu tirei da loja, que eu sempre jogo as caixas fora, né?
e eu coloco os sapatos todos arrumadinhos, né? Eu falava, meu Deus, olha, tá, não tava nem suja a sola. Eu falava, meu Deus do céu, o que que é isso? Roupa com etiqueta, lingerie com etiqueta. E quando eu fiz esse bazar, todo mundo, nossa, mas por que que você tá fazendo esse bazar, né? Eu falei, porque eu tô com muita coisa, né? Então, eu não me expliquei, claro, né? Mas eu quis, né? O meu intuito era falar porque eu tô lotada de dívida, né? Meu Deus, eu tô com muita dívida e eu preciso pagar. E quando eu terminei o bazar, foram acho que uns 10, para vocês terem uma noção, foram 10 dias de bazar. 10 não, 7 dias. Eu comecei numa segunda e foi até a outra segunda. Até porque eu tinha que trabalhar, então não dá para ficar o dia inteiro vendendo, né? Então eu avisava o pessoal, vou abrir de tal a tal horário. Aí o pessoal ia, comprava e depois eu fechava porque eu tinha que atender minhas clientes particulares, né? Porque eu fechei meu negócio, mas eu continuei atendendo as clientes. E nesse meio tempo, eu fui trabalhar numa lojinha, que inclusive é bem pertinho de onde eu moro hoje, que era uma lojinha de R$ 1,99, que vendia de tudo e tinha a papelaria. Então ali eu trabalhava e atendia, depois do horário do trabalho, eu atendia minhas clientes. Então, quando eu arrecadei, que eu paguei praticamente metade do que eu estava devendo, eu comecei a me sentir assim, novamente, vazia, né? Eu falava, meu Deus, mas eu não posso gastar, porque se eu gastar eu vou me comprometer mais. Então foi meio que uma abstinência, né? Porque quando você tem um vício, né, uma falta, você tem que preencher aquele buraco que tá ali vazio. E foi quando eu resolvi fazer a transição de carreira, que aí eu resolvi fazer a faculdade de pedagogia. Eu me mudei desse local que eu estava e eu fui morar num quarto e cozinha, que era bem mais em conta para pagar, era mais, na época seria muito mais fácil. E meu filho já estava com 17 para 18 anos, ele foi morar com a avó. Então eu fiquei sozinha, claro, fica bem mais fácil de você cuidar, de você comprar comida. Quando você tá sozinha é mais prático do que quando você está com um filho, né? E aí eu fui para a faculdade, fui fazer a faculdade e nisso aquele vazio ainda estava ali. Aí foi quando eu procurei a psicóloga do local que eu frequentava, que eles davam atendimento, né, as pessoas que frequentavam, a gente passava por uma triagem e ela falou, não, você precisa com urgência fazer as terapias, né, as sessões. E ali eu fui desconstruindo o porquê que eu tinha aquele vazio, que isso veio lá da infância. Pela falta que eu tive da minha mãe biológica e pela falta que eu tive do meu pai, porque o meu pai ele não era presente. Ele trabalhava de segunda a sexta, ele estudava à noite, então era muito raro eu vê-lo, porque eu dormia, porque eu tinha que acordar cedo no dia seguinte, então a gente se via mesmo, era no café da manhã, então eu não tinha o convívio. E de final de semana, como ele era solteiro, ele ia na sexta-feira à noite, ele ia para casa da namorada e só voltava na segunda-feira à noite. Então, assim, eu não tive a minha mãe biológica presente na minha vida e o meu pai, ele morava comigo, mas ele não era tão presente assim. Então, eu fui crescendo com essa falta, com esse buraco. Então, conforme eu fui fazendo as sessões, as terapias, depois que eu fiz o Theta Healing, depois que eu fiz a barra de Axis, depois que eu fiz a constelação familiar, tudo isso eu fui entendendo o porquê desse vazio, desse buraco que precisava ser preenchido. E nesse meio do caminho veio o autoconhecimento. Eu comecei a me perguntar, será que eu preciso disso? Para que eu preciso disso? Então, muitas das vezes, quando eu ia comprar alguma coisa, eu pensava, eu preciso disso? Isso vai ser necessário? Porque o minimalismo não é viver na escassez, é viver com o mínimo. O mínimo o quê? O mínimo daquilo que vai te fazer bem, que você não vá passar a escassez, claro. Você não vai ter uma calcinha, um sutiã, uma calça jeans e uma blusa, não. Mas você não precisa ter 50 calças jeans, 50 blusinhas, 100 lingeries, não. Você pode ter, você pode repetir, porque eu tinha muito essa mentalidade de que se você repetisse roupa, você era uma pessoa sem valor.
Nossa, ela repete roupa. E, gente, é chique você repetir roupa. A própria doutora Ana Beatriz tem um vídeo dela que ela fala que é chique você usar roupa, você repetir roupa. Ela teve há 11 anos atrás, ela foi no Jô com um casaco de frio e ela estava falando no podcast dela que depois de 11 anos ela foi, acho que no Danilo Gentili, e ela usou o mesmo casaco. Então, você vê que quando você tem um vazio muito grande, quando você tem um buraco, você tem que preencher. E quando você não descobre esse buraco, você não descobre o porquê que você tem aquilo, você começa a preencher em coisas que não é para ser preenchido. A minha crença de, eu não tive meu pai presente, eu não tive minha mãe biológica, eu não soube na época trabalhar, ressignificar isso. Hoje eu entendo e aceito e honro os meus pais com todo o amor e carinho. Foi o que eles puderam me oferecer. E na época eu não tinha maturidade para entender que a vida é assim. Antes de você ser mãe, de você ser pai, de você ser filha, de você ser neta, você é um ser humano. E você sendo o ser humano, vamos tirar esses títulos, né, de filho, pai, você sendo ser humano, você é falho. Gente, você não é perfeito. Então eu tinha na minha cabeça que pai e mãe, eles eram perfeitos, que eles tinham que ser perfeitos, que a perfeição tinha que habitar neles. E não é assim. Por quê? Porque eles são seres humanos como nós. Eles também tiveram os traumas, eles também tiveram os buracos, os vazios, e cada um foi trabalhando de uma forma. E por isso que eu friso muito aqui, principalmente nesse canal, o autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que conhecer o seu lado luz e o seu lado sombra. Então, conforme eu fui limpando, que eu fui tirando todo esse buraco, que eu fui eliminando essas crenças de que se eu não tivesse muita roupa, eu não seria bem vista, se eu não tivesse inúmeros sapatos, eu iria ser chamada de, nossa, ela é aquela mulher que ela vive repetindo o sapato. Hoje em dia eu tenho 3 jeans, porque eu também dei uma engordada, então eu acabei perdendo, então eu dei embora o que não me servia. Então eu tenho 3 jeans, eu tenho acho que 6 ou 8 camisetas, que variam, né, entre camisetas e blusas. Hoje eu não tenho muito sapato social, porque eu uso muito tênis, eu me achei no tênis, eu amo usar tênis. Nessa época que eu era extremamente consumista, eu só comprava sapato de salto, eu só usava sandália, sapato, não usava nem rasteirinha. E eu tinha pavor de tênis, eu olhava e falava, nossa, ai meu Deus, vou estar com uma roupa linda dessas, maravilhosa, vou usar tênis, vai ficar brega. E hoje você usa, tem tênis apropriado para roupa até social. Então, o conforto, e você não deixa de ficar bonita, você não deixa de ficar elegante. Então, hoje são o quê? 3 pares de tênis, chinelinho, que eu amo, uma rasteirinha. Então, eu consegui entender que dá para viver com o mínimo. Não há necessidade de você ter o excesso. Tudo que é em excesso é porque você tem uma falta. E essa falta faz com que você preencha com excessos, né? Então, quando eu comecei, que eu fui fazendo, que eu fui descobrindo e que eu fui fazendo meu autoconhecimento, eu fui eliminando essas crenças, porque isso são crenças, e as crenças estão grudadas, enraizadas dentro do cognitivo humano. Então, ele crê naquilo, ele foi acostumado com aquilo, então ele vai crer naquilo. Então, aquilo vai se tornar uma crença que ele vai trazer para a realidade. E quando eu mudei tudo isso, quando eu vi que a vida pode ser leve, que você não precisa ter excesso, você tem que ter, que nem eu acompanho aqui no YouTube, imagem e estilo. Às vezes uma calça, ela compõe com 3, 4 blusas. Às vezes uma blusa compõe com 2, 3 calças. E você vai fazendo a combinação. E hoje você está de um jeito, amanhã você está de outro. Às vezes com a mesma roupa. Você de repente só coloca um acessório, você coloca uma echarpe, ou você troca de uma calça leg, você coloca um jeans, uma bermudinha. Então você vai fazendo as combinações. Até porque quando a gente compra em promoção, que a gente compra em excesso, né, que a pessoa compra em excesso, às vezes você compra e você fala, meu Deus, agora com que eu vou usar essa blusa? Que essa blusa não combina com a calça jeans,
não combina com a calça leg, não combina com a bermuda, então você vai vendo o quanto você está jogando dinheiro fora. Por quê? Porque você está comprando algo que não vai ser compatível com o que você tem. Então, eu aprendi muito aqui em alguns canais de imagem e estilo que você tem que olhar seu guarda-roupa. Então, se você vai comprar, por exemplo, agora que vai vir o inverno, né? Você vai comprar uma blusa de frio, veja com quais calças essa blusa de frio que você está querendo vai se adequar às suas calças, se é uma calça de linho, se é uma calça leg, se é uma calça jeans, se é uma calça jeans mais tradicional. Então você vai fazendo esse mesclado e você vai combinando, você vai fazendo os pares. Hoje, como eu uso demais tênis, é raro, eu tenho acho que 2 ou 3 sapatos, acho que é dois sapatos sociais que praticamente já tem uns 6 anos, porque eu não tenho mesmo vontade. Então, é muito no tênis, né? Eu gosto muito do tênis. Então, eu vejo aquilo que combina, que vai combinar com aquele tênis, e aí eu crio o meu modelo. Então, hoje, eu não fico mesmo necessitada de, eu preciso comprar roupa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Claro, eu olho, eu vejo, eu gosto, eu falo, bom, se for possível, se estiver dentro do meu orçamento, eu vou comprar essa blusa de frio, ou eu vou comprar esse cardigan, ou eu vou comprar essa calça. Então, hoje eu aprendi a ter um entendimento. Por quê? Porque a gente acha que rico, que milionário, que ele esbanja, que ele gasta horrores. Muitas das vezes a pessoa, o rico, o milionário que tá lá, que você olha, cada hora ele tá com uma roupa, às vezes aquela roupa nem é dele. Ele tá fazendo uma mídia para aquela roupa, então ele coloca e depois ele devolve. Digo e friso muito isso, porque na época eu comprava muito no Jorge Alex Calçados. E às vezes eu comprava sapato que, sabe quando você tem a sensação de que o sapato já foi usado? E às vezes eu voltava e falava, gente, esse sapato, o salto dele, você anda, ele tá mole, né? Aí eles acabavam trocando. Só que, o que eles faziam? Na época que tinha o programa da Hebe Camargo, as modelos iam e eles colocavam durex embaixo da sola, né, do sapato, e elas usavam para quê? Para fazer o comercial, para vender aquele nome do Jorge Alex Calçados. Então, você via as mulheres ali com sapatos lindos, eu que era consumidora do Alex Calçados, eu já sabia que era do Alex Calçados. Então eu ia, olha, teve um programa tal, que a modelo tal estava com sapato assim, aí é o sapato tal, é o escarpão tal. Então, muitas vezes a gente olha e acha que a pessoa é multimilionária e ela não repete a roupa. Ela tá ali cada hora com uma roupa, mas muitas das vezes aquela roupa nem é dela, ela só tá fazendo uma propaganda para poder vender, né? Que também não tiro a razão, a pessoa tem que trabalhar, cada um trabalha de uma forma, e eu respeito muito isso. Então, quando tudo isso foi trabalhado, que eu comecei a aprender a administrar aquilo que vinha, que chegava até as minhas mãos, a gente vai se sentindo orgulhosa, a gente vai olhando e vai falando, nossa, meu Deus, eu tenho a capacidade, né? Eu consigo gerir o meu dinheiro, administrar o meu dinheiro. Então, o dinheiro, ele é uma energia que ele é neutra. Vai depender do que você vai fazer com o seu dinheiro. Você pode extremamente pegar o limite do seu cartão, o seu salário e gastar ele em um dia todinho, como você pode comprar o que você necessita comprar, pagar as suas contas, honrar os seus compromissos e investir. Por quê? Porque antigamente eu achava que investir era coisa de homem e era coisa de milionário. Eu falava, imagina, investir dinheiro na bolsa? Como assim? Isso daí não é pra mim, imagina. Nada a ver. E quando eu comecei a estudar, a entender, claro, você começa no pouquinho. Então você pode abrir uma carteira de investimentos hoje em qualquer banco, né? Eu super indico o Inter, mas quem não gosta do Inter vai no Nubank, vai em outro. Nós temos hoje inúmeros bancos que fazem esse tipo de investimento. Então você começa ali com R$50 e você investe e você vai acompanhando. Então, a partir do momento que você consegue investir ali R$50,
conforme vai entrando seu dinheiro, você vai criando gosto, você vai se identificando com aquilo. Poxa, eu apliquei 50, hoje me sobrou 100, eu vou aplicar esses 100. Hoje me sobrou 200, eu vou aplicar esses 200. No tempo que eu era evangélica, eu dava certinho o meu dízimo, 10% de tudo que eu ganhava. Tudo, 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 tudo. Então, se de repente eu tirasse R$ 1.000, R$ 100 ali ia para o dízimo. Então, esses 10% eu tinha aquela fidelidade. Então, eu parei para pensar, se eu tenho essa fidelidade com o dízimo da igreja, por que eu não posso ter essa fidelidade comigo? Tirar ali os 10% para mim, para eu poupar, para eu aplicar. Então, eu comecei a fazer isso. Os 10% de tudo que entra, eu tiro e vou lá e aplico. Então, a gente vai se sentindo cada vez melhor. E vai estudar, vai entender, procura ter um entendimento. O que é o investimento? Eu vou investir na bolsa, eu vou investir em ações, eu vou investir em aluguéis de imóveis que não é meu, mas que eu vou receber, que eu vou ter aquele retorno. Em tudo hoje está facilitado. Aqui mesmo no YouTube nós temos inúmeras pessoas que falam de aplicação, que ensina como você aplicar, que ensina até aquela pessoa que recebe um salário mínimo, o como que ela pode utilizar o dinheiro dela. Um que eu sigo e que eu gosto muito e que eu tenho aprendido bastante é o Primo Pobre. Ele, no canal aqui dele, ele ensina, ele diversifica e ensina como você juntar dinheiro, como você aplicar dinheiro. Então, hoje, não é mais que nem antigamente, que você tinha que ir até o banco, conversar com o gerente, e o gerente já te estipulava um valor. Se você não tiver R$ 1.000, não dá para você investir. Gente, hoje com R$ 9,35 você compra uma ação no Inter. Mas é R$ 9. Tudo bem, se você não tem condições de colocar 100, se você colocar R$ 9 todos os meses, já vai ser um incentivo. De algum lugar você tem que começar. Você não pode esperar ter o muito para poder começar. Você começa do pouco, porque do pouco vai chegar no muito e quando você tiver no muito vai ser melhor ainda. Então, quando eu comecei a fazer o autoconhecimento, a ter entendimento, a buscar conhecer coisas novas, um estilo de vida minimalista, não é escasso. Eu vivo bem com aquilo que eu tenho. E vou repetir roupa, eu acho que essa camisa aqui eu já usei em algum dos vídeos aqui, se não foi nesse canal, foi no meu outro canal de arquétipos, mas qual o problema? E qual o problema? Nenhum. Por quê? Porque roupa não é descartável, não é para você usar hoje e jogar no lixo. Roupa você lava, você cuida, você usa 1, 2, 3, 10, 15, 20 vezes. Aí quando não dá mesmo para usar, aí você tem que, né? Que nem eu engordei, eu perdi muitas calças jeans, então eu dei embora. E tudo bem. Rasgou, a blusa tá manchada, não tá em condições, eu também não vou dar isso, porque o meu próximo não merece usar o lixo. Então eu dou aquilo que é bom. Teve um tempo que eu separei, como eu falei, eu engordei, então eu perdi muitas roupas, então eu separei em sacolas e eu doei pro pessoal da coleta de lixo, né? Eu saí, no dia que eles estavam passando, eu falei, gente, eu tenho muita roupa e roupa boa para fazer doação, vocês aceitam? Nossa, o rapaz, acho que foram umas 7, 8 sacolas de roupa. E na época ele aceitou, e ele depois, que era sempre os mesmos coletores que passavam de terça, quinta e sábado. Aí quando foi num outro dia que eles estavam passando, o rapaz veio agradecer, ele falou, nossa, minha esposa ficou feliz porque coube tudo nela, ela dividiu com a sobrinha, que dividiu com a vizinha, que dividiu com não sei quem. Então olha só que coisa deliciosa que eu fiz. E eram tudo roupas boas, porque infelizmente eu engordei, né? E para voltar a ter aquele corpo que eu tinha magrinho, vai ser muito difícil, não vai ser impossível, mas agora no momento eu não ia deixar uma roupa guardada, sendo que poderia ir para as mãos de alguém que ia fazer bom proveito. Porque eu vejo muito isso, né? A pessoa vai dar roupa embora, dá roupa embolorada, rasgada, sabe? Que nem, sabe? É pano de chão. Então, sabe, observa aquilo que você vai fazer de doação, vê se está em bom estado, porque a pessoa que vai receber,
ela não é obrigada a usar resto de resto de resto. Então, com isso, como eu engordei, então agora eu tenho que estar ali fiscalizando. Se eu for comprar alguma coisa, eu tenho que ver bem, ver a numeração, não comprar nenhuma numeração maior, nenhuma menor, comprar algo que eu realmente vá usar, que eu vá repetir várias vezes, porque roupa não é descartável, ela é para ser usada. E tudo bem, se você usa um dia sim, um dia não a mesma roupa, qual o problema? Ela estando limpa, cheirosa e sendo usável, não tem problema nenhum. Então, eu escolhi hoje ter essa vida minimalista por conta desse meu autoconhecimento, porque vale a pena. Aquilo que eu iria gastar em exagero, gastar sem necessidade, porque na época eu tinha que cobrir um vazio que estava ali muito grande. Hoje não, hoje eu vou comprar por necessidade. Eu preciso, né, de repente de uma blusa de frio, então eu vou comprar aquela blusa de frio que seja numa cor que combine com o que eu tenho no meu guarda-roupa. E tá tudo bem, eu não vou mais nos excessos, né? Tudo que é em excesso não é legal. Se você tem excesso por comprar algo, então você tem que reavaliar por que o excesso? Para que o excesso? Então, o minimalismo chegou, né, em um momento de autoconhecimento, de eliminação de crenças errôneas que eu tinha, de crenças que já vieram ali desde a minha infância. Então, isso tudo foi se limpando, eu fui melhorando, tendo uma nova consciência. E quando você tem uma nova consciência, você acaba vendo as coisas de uma forma muito diferente mesmo. Então, o minimalismo ele tem sido assim um divisor de águas, né, na minha vida. Eu comecei a prestar atenção o que realmente é válido para minha vida. Por que que o excesso na época era válido? Por quê? Porque eu estava com um vazio muito grande mesmo. E esse vazio ele faz com que a gente consuma coisas em excesso. E isso não é legal. Não é legal porque você acaba virando refém. Você se torna refém das suas próprias atitudes. Você se torna refém dos seus próprios excessos. E o autoconhecimento, ele traz tudo isso. As terapias ajudam muito, demais. E quando você começa a ter o autoconhecimento, você parece que você estava no caminho errado e você começa a praticar o caminho certo. Eu dividi aqui um pouquinho com vocês sobre o que é minimalismo na minha vida e para mim. Espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que ele sirva para você. Peço que você deixe o seu joinha, que você se inscreva aqui no canal e que você compartilhe com quem você acha que necessita ouvir um pouquinho dessa minha experiência. Eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente pelo tempo que você dispôs aqui a assistir o vídeo e até um próximo vídeo.